Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o sobrenatural. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Nós encontramos o sobrenatural tão vivo entre todos os povos e praticamente em todos os livros antigos das religiões que a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que é o sobrenatural? Qual a explicação que o Espiritismo traz acerca desse assunto? Para a gente entender mais o tema sobrenatural, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o nosso querido Ismael Costa. Seja bem-vindo, Ismael, uma vez mais. Muito obrigado, meu irmão. E também o Samuel Magalhães, trabalhador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Samuel, vamos começar com você nas pesquisas que você tem feito aí como autor, articulista, escritor de livros, palestrante. Afinal de contas, o que é o sobrenatural? Olha, o sobrenatural as pessoas tratam o maravilhoso como sendo alguma coisa fora do normal e dentro do campo religioso, especialmente, aquilo que contraria as leis da natureza, né? E hoje o mais corrente é exatamente essa visão de que o sobrenatural é algo fora da lei da natureza, das leis divinas. Ismael, por que o sobrenatural parece assim um imaginário comum e que nos persegue ou nos acompanha desde todos os tempos? É uma construção cultural, né? Em várias formas de tradições culturais, em geral, nós sempre construímos alguma forma de tentar explicar aquilo que não parece ter uma explicação racional em princípio. Né? Então nós nos lançamos mão desse tipo de raciocínio para poder aproveitar aquele conhecimento de alguma forma, né? Aquela sensação de alguma forma. Mas a ideia de sobrenatural na filosofia ocidental, ela surgiu na época do Renascimento, né? Principalmente com os trabalhos de René Descartes, quando ele começa a fazer uma distinção necessária à época em função dos grandes embates que estavam acontecendo com os filósofos naturais, que vão depois ser os cientistas, né? E os filósofos sobrenaturais, que são aqueles que vão trazer as tradições religiosas, essas coisas mais culturais. E o René Descartes, ele pontua isso muito fortemente no início, né? Que ele chama de sistemas metafísicos. E olha que interessante, ele dizia que existiam duas substâncias na natureza, o espírito e a matéria. Tudo aquilo que era vinculado à matéria era estudado pelas leis físicas, pelas leis naturais. Certo. E tudo aquilo que era estudado ou relacionado ao espírito era de cunho sobrenatural ou metafísico. Né? E é daí que vem essa dicotomia. Porque quando fala em sobrenatural, né, Samuel, já se pensa logo em espíritos, né? Interferência ou influência dos espíritos. Na interferência dos espíritos ou interferência divinas, para aqueles que não têm essa ideia muito própria do espírito. Todo fenômeno incompreensível para a humanidade, ele foi colocado dentro dessa caixinha do sobrenatural. Nos povos mais antigos, por exemplo, os fenômenos da natureza, muitos deles eram tidos como sobrenaturais também. Então, essa construção, ela vem permanecendo através dos tempos, e seria precisa a chegada do Espiritismo para poder aclarar a questão. Porque antigamente não tinha essa diferença entre o que é lei da física e o que não é lei da física, né? Não. As pessoas viviam em conjunto só de conhecimentos, né? Foi o materialismo que proporcionou essa divisão, né? Fazendo com que os cientistas se debruçassem mais sobre os aspectos materiais
E quando Kardec começou a fazer o estudo dele, ele percebeu que isso não precisava ser assim, não precisava ter essa separação, né? Sim. E quando a gente fala aqui na questão dos espíritos, né? Porque geralmente as pessoas pensam, é sobrenatural, é vinculado à alma do outro mundo. E aí tem-se uma ideia muito confusa, não é? Afinal de contas, o que pode nos levar a crer e ter a certeza de que os espíritos não são essa ficção toda? A própria conhecimento, a ampliação do nosso conhecimento sobre a natureza, né? À medida em que nós entendemos melhor como que a natureza funciona, nós vamos naturalmente compreender que a noção de espírito é diferenciada da noção de matéria e que a gente tem a condição de construir, assim, um modelo mais robusto, um modelo mais viável de ser validado, inclusive cientificamente. Samuel, então o natural ou sobrenatural estaria muito mais vinculado assim a essas questões de superstição? O sobrenatural ele tem uma vinculação muito forte com a superstição. A crença nos espíritos, por exemplo, quando Allan Kardec trata dessa questão no Livro dos Médiuns, ele parte da observação e do princípio de que, se o efeito é inteligente, há uma causa inteligente. E se essa causa não está na matéria, no caso dos fenômenos observados por ele, essa causa estaria fora da matéria, onde se conclui aí pela a existência do espírito como individualidade. Então, a partir do momento que se define, como Allan Kardec fez, a existência do espírito, e que mais tarde foi comprovada a existência do espírito através dos fenômenos de efeitos físicos, especialmente os fenômenos de materialização, que foram estudados por cientistas renomados como o caso de William Crookes, grande físico e químico inglês, que descobriu o estado radiante da matéria, elementos químicos também, e também outros como Charles Richer, que foi Nobel de Medicina, Ernesto Bozano, Aksakov. Então, esses fenômenos de materialização, eles provam não só a existência do espírito, mas também a sobrevivência desses espíritos à morte do corpo físico. E aí é que vem a análise e o estudo dos fenômenos que eles patrocinam, para que nós possamos sair da superstição que está ligada ao sobrenatural. Ela só existe enquanto não há explicação. Pois é, a questão também, mesmo. Ismael, do poder divino, poder de Deus. Às vezes, né, a gente vê essa atribuição, a coisa sobrenatural, isso vem de Deus. Não tem explicação, né? Então no raciocínio humano a pessoa começa a pensar, não, algo maior existe. E nas tradições religiosas, esse algo maior é Deus. Então, tudo aquilo que não se consegue explicar vem de Deus. Né? Não do diabo, né? Que é uma força oponente, a gente até tem outro programa sobre esse assunto, supostamente oponente, né? Entre o bem e o mal, que a gente sabe que não foram criados seres à parte, né? Mas é tudo fruto de entendimentos que a gente vai tendo ao longo da história, né? Das culturas que vão se formando. Mas o Espiritismo nos traz, não é, Ismael e Samuel, assim, um esclarecimento sobre isso, né? Dessa questão do sobrenatural. O sobrenatural existe ou não existe? O sobrenatural, enquanto estrutura de raciocínio para se compreender aqueles fenômenos que não têm explicação direta na ciência, ele existe. Né, como essa estrutura de conhecimento, de raciocínio. Agora, a natureza ela é uma só. Né? Os fenômenos da natureza, as leis naturais, elas são imutáveis. Né? E foram assim organizadas por Deus. Então não existe uma separação de leis, ou leis somente físicas, ou leis somente sobrenaturais. Não existe isso. Perfeito. Ismael e Samuel, nós vamos para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, já no segundo bloco do programa Entre Dois Mundos. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Você que nos acompanha aí pelo site da FEB, FEB TV, pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia. Conversando sobre o sobrenatural. É um assunto que nos instiga, não é, Samuel? Nos deixa assim curiosos, né, Ismael? A questão dos milagres, que são poucos compreendidos, inclusive uma parte dos evangelhos, não é?
como entender? Os milagres seriam ocorrências sobrenaturais? Como é que o Espiritismo explica? Novamente, é aquela intenção das pessoas, da cultura geral, de explicar fenômenos que naquele momento aparentemente não tem explicação. Então, se nós pegarmos o fenômeno elétrico na Idade Média, ele seria considerado um milagre, né? Ele seria considerado algo sobrenatural, né? Mas é aquilo que naquela época não tinha explicação, né? Para muitas pessoas hoje em dia, a capacidade das máquinas, dos computadores, de conseguir interpretar, de conseguir a chamada inteligência artificial, também é considerado miraculoso porque não tem explicação, né, para as pessoas. Então, esses fenômenos que são considerados milagres, nada mais são do que fenômenos naturais, ainda não conhecidos, ainda não descortinados pela nossa consciência coletiva. Ô Samuel, você fez aí várias pesquisas, vários estudos em torno, né, dos clássicos que trabalhavam a questão da materialização, né? Aqueles pioneiros do espiritismo, né? Cientistas, fazendo pesquisas em torno dos próprios fenômenos, né, espirituais. O que a gente tem assim para dizer, comparando as pesquisas realizadas com esse entendimento ainda meio que sobrenatural que se tem dessas coisas? Até a chegada do Espiritismo, esses fenômenos todos ficavam no domínio do maravilhoso, do sobrenatural, como falou bem o Ismael. E se acreditava, por exemplo, que na levitação dos corpos, nesses fenômenos analisados pelos cientistas, muitas pessoas viam naquilo uma contrariedade à lei da gravidade gravitacional. E isso para muitas pessoas seria sobrenatural, porque estaria anulando a lei da gravidade. Mas porque desconhecem o que leva à existência daquele fenômeno. Quer dizer, não é que aquela lei foi derrogada, mas existe uma outra lei que sobrepõe a ela que faz com que o fenômeno aconteça. E foi isso que os cientistas na época, especialmente ali do ano de 1869 em diante, até a década de 1920, que eles levaram isso para o laboratório. Então as experiências elas se tornaram laboratoriais, na busca da compreensão desse fenômeno, tirando-os da pauta do sobrenatural e levando para, digamos assim, as mesas acadêmicas. Então hoje esses fenômenos que eram tidos como sobrenaturais, muitos deles, como a materialização, a levitação de corpos e outros, eles já foram traduzidos por cientistas, embora as casas acadêmicas ainda não tenham assinado, por motivos que pertencem somente a eles, essas questões, mas elas são uma veracidade. Em pleno século XXI, a gente ainda não enfrenta, talvez, muito preconceito, como a gente teve ao longo de praticamente toda a Idade Média, com relação à incompreensão, ao não entendimento, a falta de esclarecimento, de estudo acerca dessas questões. Em pleno século XXI, a gente ainda não se sente surpreendido por ver grande parte da humanidade entender como sobrenatural estas questões que dizem respeito à relação dos espíritos com os homens? É uma construção mental e cultural que depende de uma validação histórica do próprio indivíduo, né? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com conceitos, ou com situações, ou com fenômenos que ferem muito a nossa tradição histórica, aquilo que nós conhecemos. Continuam ferindo. Continuam ferindo. Então, a pessoa, num primeiro momento, sente uma repulsa. E dessa repulsa vem o preconceito, né, vem outras manifestações sociais que separam, que segregam, né, essa ideia. Mas é uma questão de escolha. Na medida em que o espírito entende que ele pode, a partir daquele fenômeno, conhecer mais, tornar o seu entendimento mais ampliado e se libertar, né, desses modelos mais arraigados, então esse preconceito diminui e o conhecimento surge. Né, pois é, com 160 anos de espiritismo, já não era para esse assunto ser tratado com muito mais naturalidade? Olha, a ciência tem uma grande resistência, a ciência oficial, a tratar essas questões mais próprias
do espírito. Por quê? Porque a ciência, o objeto de estudo dela ainda na Terra, que é uma coisa momentânea, creio que isso possa mudar, é a matéria. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito, que conforme nós aprendemos com Allan Kardec e os espíritos, lá no Livro dos Espíritos mesmo, na primeira obra já, constitui os dois elementos do universo, além de Deus. Então, há leis que agem sobre a matéria e há leis próprias do espírito. E a ciência oficial, que hoje está aí, como o objeto dela é a matéria, ela não só não compreende as coisas do espírito, mas há pouco interesse em penetrar esse campo, embora alguns cientistas o tenham feito ao longo dos anos, ao longo das décadas, e tem trazido isso para a discussão. Então é uma questão de tempo para que a ciência de novo se volte para isso. Quando eu digo a ciência, não é a ciência materialista, é que ela possa incorporar esse outro lado e ela mesma vai se enriquecer com isso. Uma ciência mais holística, digamos assim, como a própria física quântica, não é? Já começa a abrir um espaço, não? É um ramo de exemplo disso que o Samuel está falando, que é muito interessante, é a neurociência. Né? À medida em que os cientistas se debruçam sobre o cérebro humano e conhecem mais sobre como que o cérebro funciona, ao mesmo tempo que um conhecimento formidável surge sobre a anatomia e sobre a estrutura do cérebro, dúvidas muito grandes também surgem. Porque os cientistas eles ficam se perguntando, mas e a memória? O que starta a gravação da memória? E a consciência? Eu não consigo encontrar dentro dessas estruturas cerebrais onde que é a sede da consciência. Né? Então, essas perguntas que começam a surgir com o avanço do estudo neurocientífico, naturalmente vão nos conduzir para essa reunificação, né, do natural e do sobrenatural, do espírito e da matéria em âmbito científico. E aí entra o papel do espiritismo, né, Samuel? Entra, porque a doutrina vem trazer luz acerca dessas questões. A partir das propostas de Allan Kardec com os espíritos superiores, vem ampliando. E hoje a ciência pode se debruçar já com essa contribuição. Por exemplo, Charles Richer, que foi grande cientista e grande pesquisador dos fenômenos chamados paranormais, os fenômenos espíritas, quando ele compara a questão do espírito e do cérebro, que o cérebro não seria a alma, não seria o espírito, ele faz uma comparação com o relógio e o tempo. O relógio mede o tempo, mas o relógio não é o tempo. Então o cérebro, ele expressa o espírito que o utiliza, mas ele não é o espírito. Quer dizer, é uma coisa que já vem de algum tempo, que Richer realizou esse trabalho ainda na década de 70 do século XIX, né? Oitocentista. Né? Que maravilha. Então a ciência tem caminhado nessa direção. Samuel, Ismael, nós vamos para um breve intervalo, já preparando aqui para o terceiro e último bloco, quando nós vamos responder as perguntas aí de vocês que nos acompanham sobre esse tema sobrenatural. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, já agora no último bloco, para responder as suas perguntas sobre o tema de hoje, que é o sobrenatural. Ismael, Luana pergunta o seguinte: a hipnose é um efeito sobrenatural? Não tem nada de sobrenatural na hipnose. Segundo o espiritismo, né, a hipnose é um fenômeno natural de equilíbrio entre o espírito e o perispírito, que em uma determinada configuração faz com que o subconsciente seja acessado pelo consciente, né? E aí você começa a ter uma liberdade, né, ainda que temporária, maior do espírito em relação ao corpo. Porque aí vem a questão, inclusive, do fenômeno de indução, não é isso? Isso. E todos esses fenômenos, na verdade, estão muito relacionados com o fenômeno mediúnico. Que aí é outra questão aqui, que já é a Maria Heloísa, por e-mail, ela pergunta, Samuel, se a mediunidade é um fenômeno sobrenatural. Não, a mediunidade, como nos coloca a doutrina espírita, é uma coisa natural, é uma faculdade humana de se comunicar com os espíritos, ou seja, com os que estão
fora do corpo físico. Então não há nada de sobrenatural na mediunidade, embora os fenômenos patrocinados pela humanidade possam se assemelhar muito e se assemelham muito a que o vulgo chama de sobrenatural, de supersticioso, de maravilhoso. Mas o estudo do Espiritismo nos auxilia a compreender a mediunidade em si e os seus fenômenos. A doutrina espírita deixa isso muito claro e muito racional, porque o Espiritismo, acima de tudo, é racional. Quer dizer que essa relação entre os dois mundos é muito mais natural do que a gente pode pensar. Isso mesmo. A natureza em si, ela é composta, segundo a própria doutrina espírita, né, a formação, aquilo que Deus criou em sua essência é espírito e matéria. Né? E há uma lei única que rege esses dois entes da natureza e por isso não há necessidade da gente segmentá-los. A gente faz muito ainda com uma questão cultural mesmo, né? Uma tendência quase que instintiva que a gente tem, não é? De buscar algo que a gente às vezes ainda não entende. Mas o Espiritismo traz muitas explicações, não? Sim, a doutrina espírita aclara a razão de uma maneira muito lógica sobre todas essas questões, desde o entendimento do que seja o espírito, a sua relação com os encarnados ou com o mundo físico, as leis que regem essas relações, o Espiritismo vem trazer e vai tirando do sobrenatural para a nossa compreensão. É claro que algumas pessoas terão dificuldade por questões culturais e também por questões evolutivas. Há pessoas que não têm condições de compreender, por exemplo, a reencarnação, elas não conseguem entender como é que isso se processa. E isso, nós temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que é o senso moral do espírito, ou seja, a maturidade espiritual. Interessante, né? Quer dizer, não adianta forçar, né? É questão até de paradigma, né? A compreensão que a pessoa tem, né, diante de determinados assuntos. A Thaís Pacheco, de Brasília, vê que os assuntos aqui são hipnose e mediunidade. Agora a Thaís pergunta sobre como o Espiritismo vê a telepatia. Algumas pessoas realmente leem a mente das outras? Tudo está relacionado, de novo, né, com um fenômeno mediúnico, de comunicação entre os espíritos, né, para a gente poder fazer uma abrangência maior desse fenômeno, né, e da sintonia espiritual exercida entre duas ou mais pessoas. Então, no momento em que você se coloca como no nível vibratório adequado, em sintonia com aquela pessoa que está ali, é possível que você consiga sentir coisas muito semelhantes ao que ela está sentindo e até mesmo inferir pensamentos delas. Seria mais um fenômeno anímico do que propriamente mediúnico, Samuel? É um fenômeno mais anímico, né? A telepatia, porque os intervenientes estão encarnados. Então, esse anímico tem muito a ver com estar na carne. Tem muito a ver, não. Tem a ver com estar na carne. Então, é um fenômeno anímico e que é estudado há muito tempo e que tem se mostrado uma realidade em muitas pesquisas, a questão da telepatia. No meio espírita, às vezes ocorre da interferência nesse processo de espíritos desencarnados. Aí nós não teríamos propriamente o fenômeno da telepatia. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui a Uberaba visitar o Chico Xavier, eu não pude entrar, tinha algumas pessoas na porta e disseram que nós não podíamos entrar. E o filho do Chico, Eurípides, filho adotivo do Chico, entrou. Daí a pouco voltou e disse: entra, o senhor Chico está querendo falar com você. Quer dizer, tanto o Chico pode ter feito uma leitura telepática, como os espíritos podem tê-lo avisado disso. Então, nesses fenômenos também, há fenômenos que são espíritas. Eu acho interessante que muita gente se vale muitas vezes da existência dos fenômenos anímicos para negar os fenômenos espíritas. Mas Allan Kardec é claro, a existência do fenômeno anímico, que realmente existe, não invalida a existência dos fenômenos espíritas, que é a comunicação com os desencarnados. Isso é muito são lógico. Patamares fenomenológicos, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Lógico. O caso do desdobramento também, né? A Thaís aqui, ela continua perguntando, desdobramento é um fenômeno sobrenatural? O desdobramento. Então, continuando, né, faz parte daquele mesmo grupo, né, da hipnose, né, da telepatia,
do êxtase, né? Então o desdobramento é uma liberdade maior, uma liberdade temporária maior que o espírito ganha em relação ao corpo. Né? E aí estado de sono, um estado de sono, pode ser parcial, né? E através do sono. E aí faz com que o espírito ganhe consciência da sua condição espiritual enquanto está ali em desdobramento. Né? Gostaria só de lembrar aqui que Allan Kardec não usa o termo desdobramento. Ele se juntou à literatura espírita no correr dos anos. Allan Kardec trata essa questão no Livro dos Espíritos como emancipação da alma. Perfeito. Né? E alguns estudos dentro do sonambulismo, que é onde ocorre o desdobramento, a emancipação da alma, e o espírito aí no nível maior de consciência pode transmitir através do próprio corpo várias informações que aí ele estuda como sonambulismo, mas dentro da emancipação da alma. É isso mesmo. Nós temos lá aquela expressão de Hamlet, que coloca que há muito mais... em Hamlet, não é? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Está em Hamlet. E a gente tem aí exatamente o Espiritismo explicando muito dessas coisas, né? Samuel, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Obrigado a todos. Esperamos que possamos nos debruçar sobre o estudo do Espiritismo, que haverá de nos levar a processo evolutivo elevado, grandioso. Mesmo. Muito obrigado, viu, também por sua presença aqui, Ismael. Muito obrigado, meu irmão. Vamos descortinar a nossa realidade, tirar o sobrenatural e aceitar a natureza como ela é. Que maravilha. Muito obrigado também por sua participação, pelas perguntas, comentários. Esteja sempre conosco aqui na FEB TV, no canal do YouTube, pelo site. Estamos sempre à sua disposição e você será sempre muito bem-vindo. Até o próximo Entre Dois Mundos.